A forma da música é conteúdo e pode ou não ser cristã. Este é o nosso tópico. Sejam bem-vindos. Meu nome é Johannes Jansen. Eu sou professor de engenharia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e pastor da Igreja Batista Central em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gostaria de começar com a afirmação do Rick Warren. Ele diz: eu rejeito a ideia que estilos de música podem ser julgados como música boa ou ruim. Quem decide isso? O tipo de música que você gosta é determinado pelo seu passado e sua cultura. Música é nada mais do que um arranjo de notas e ritmos. São as palavras que tornam uma canção espiritual. Não há algo como música cristã, somente letra cristã. Se eu fosse tocar uma melodia sem quaisquer palavras, você não saberia se ela é uma canção cristã ou não. Aquilo que Rick, um dos grandes influenciadores do meio evangélico, diz, é a mesma coisa que a maioria dos cristãos hoje acredita. As pessoas hoje acreditam que a música, ou seja, a melodia, a harmonia e o ritmo, por exemplo, elas não comunicam. Mas aquilo que de fato comunica é o conteúdo, são as palavras. E uma vez que somente as palavras comunicam para valer, somente elas podem ser avaliadas pelas escrituras. E por essa razão, somente a letra importa, mas a música não importa. A ideia que essas pessoas possuem é que a música é somente um veículo, e, de fato, essa metáfora é continuamente utilizada por pessoas como o Rick. A música é somente um veículo. O que importa é aquilo que está sendo transportado por esse veículo e não o veículo em si. Ora, pergunte para uma noiva se ela deseja ser transportada por este veículo aí, ou se ela deseja ser transportada por este veículo aqui para o seu casamento. A resposta é óbvia, o veículo importa. O veículo não somente importa, mas o veículo também comunica. Há conteúdo no veículo. O conteúdo da música está em sua forma. E nós sabemos disso muito bem do nosso dia a dia. Quem não sabe que flores deixadas no hospital por uma pessoa doente comunicam, ainda que não existam palavras nenhuma. Ou se você estiver andando de carro, viajando para algum lugar, e você vê lá uma cruz à beira da estrada. Ainda que você não veja palavras nenhuma, você sabe o que aquela cruz está comunicando. É por isso que Marshall escreveu um livro dizendo que o meio é a mensagem. E os publicitários sabem disso muito bem, pois ainda que não usem palavras nenhuma, eles sabem que todas aquelas imagens que eles colocam comunicam e muito. Ora, Deus, o nosso Criador, sabe disso melhor que todos nós. E Ele, de forma esplendorosa, disse: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Note inicialmente que ele diz que os céus falam. E ele quer enfatizar isso, porque continuamente o salmista usa aqui palavras sinônimas de comunicação. Ele diz, olha, os céus declaram, firmamento anuncia, um dia faz declaração, uma noite mostra sabedoria, não há linguagem, fala.
onde não se ouça a sua voz. Continuamente o salmista usa palavras que de alguma forma dão a entender que os céus comunicam, os céus falam. E essa comunicação dos céus é contínua, por isso o salmista diz: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Ou seja, os céus, eles não param de falar. Nós podemos parar de falar da palavra de Deus, mas os céus jamais param de declarar a glória de Deus. E o mais interessante para nós é que o salmista diz no verso 3, não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A ideia do salmista aqui é que os céus, ainda que eles falem, eles não falam em língua humana. Os céus, eles não falam português, eles não falam alemão, eles não falam inglês. Mas assim, ainda assim, eles falam. E como eles falam? Eles falam na forma de. A criação em si comunica, assim como a cruz na beira da estrada comunica, assim como flores deixadas no hospital comunicam, assim também os céus, eles falam para nós. A criação comunica de forma clara, não em língua humana, mas na língua dos céus. Portanto, a língua, ainda que não existam palavras, ela deve ser avaliada. E esta existe na música. A música, ela comunica. E todos nós, na verdade, sabemos disso muito bem. Inclusive o próprio Deus. Porque continuamente na Bíblia nós vemos música em tempos de alegria ou de tristeza, em tempos de vitória ou em tempos de derrota na guerra. E na maioria dessas músicas não existia letra. Mas todos estavam cientes de que a música comunica. Esta comunicação na forma das coisas, ela deve ser avaliada. Nós podemos usar os critérios que nós encontramos nas Escrituras para avaliar a forma das coisas, não necessariamente as palavras. Em Provérbios 30, por exemplo, nós vemos uma avaliação desse tipo, da forma das coisas. Diz o autor, os olhos que zombam do pai, os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Ele está falando de palavras. Esse filho aqui não disse palavras nenhuma, mas com o olhar ele zombou do pai, ou desprezou a obediência à mãe. E isso é suficiente. O olhar é suficiente para que seja julgado, para que seja condenado. Por essa razão, se a música em si ela comunica, se a melodia, a harmonia e o ritmo comunicam, digamos, este olhar, ele deve ser julgado, ele deve ser avaliado pelas diretrizes, pelos princípios bíblicos de comunicação que nós encontramos nas Escrituras. As feições que nós fazemos, elas comunicam. E por essa razão devem ser avaliadas. E nós poderíamos colocar aqui nesses quadros diferentes gêneros musicais. E estes, então, deveriam ser avaliados, pois eles comunicam. Ora, isso foi feito, inclusive, pela Associação de Pediatria dos Estados Unidos, que estabeleceu políticas do impacto da música, das palavras da música e dos vídeos também. E ela, então, estabelece diretrizes. Olha, pais, tomem cuidado com esse tipo de música aqui. Olha, esse outro tipo de música aqui é muito bom. Por quê? Porque a música comunica. Ela influencia o nosso corpo e influencia a nossa alma também. E por essa razão, nós deveríamos usar princípios bíblicos de comunicação para avaliar os gêneros musicais que nós vamos ouvir
o que nós vamos tocar e fazer. Salomão sabia disso muito bem. Porque o autor do livro dos Reis escreve o seguinte, ele diz assim, olha, você conhece fulano de tal? Beltrano, você já ouviu falar? Cicrano também? Pois é, esses caras são todos ganhadores de prêmio Nobel dos dias de hoje. Mas sabe de uma coisa? Salomão era muito mais sábio que todos estes homens. E então o autor do livro dos Reis começa a dizer como Salomão adquiriu a sua sabedoria. E aquilo que talvez nós esperássemos aqui é que ele começasse a descrever a baita da biblioteca que tinha no Palácio de Salomão. E a quantidade de horas que ele gastou lendo a palavra de Deus. Mas não é nada disso. Não é nada disso que o autor do livro dos Reis diz. Ele diz que Salomão adquiriu a sua sabedoria observando a criação de Deus. Ele observou os quadrúpedes, os animais que rastejam, as plantas, os diferentes tipos de árvores, e a partir daí ele adquiriu a sua sabedoria tal, para inclusive escrever uma pancada de músicas e de provérbios. Ou seja, Salomão, de certa forma, queria que a música que ele escrevesse, os provérbios que ele escrevesse, estivessem em harmonia com a criação de Deus, porque ele reconhecia que os céus comunicam. E então ele escreveu, por exemplo, após ter observado as formigas, que o preguiçoso deveria ir ter com as formigas. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai lá ver as formigas. Elas não têm chefe e ainda assim trabalham de forma extremamente organizada, sabem o tempo certo de trabalhar, de armazenar o seu alimento e assim por diante. Ou seja, Salomão, através da observação das formigas, reconheceu que é errado ser preguiçoso. Não é certo ser preguiçoso. Ora, isso está em harmonia com o que a palavra de Deus mesmo diz. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus que gosta do trabalho. Deus ama o trabalho. Deus é alguém que acorda cedo, de manhã, ainda de madrugada, para trabalhar. Deus gosta tanto do trabalho, que um dia, quando nós estivermos com Ele, nós vamos trabalhar. Ou seja, Deus ama o trabalho e odeia a preguiça. E a forma da criação comunica isso, as formigas comunicam isso, e aquilo que nós encontramos na palavra de Deus comunica isso também. Os dois estão em harmonia. A lei de Deus, ela não está em desarmonia com a forma da criação. Deus não poderia, de forma arbitrária, dizer, olha, a partir de hoje, ser preguiçoso é certo. Não, porque tudo que existe no mundo criado de Deus, tanto os céus, quanto a palavra escrita que nós temos em nossas mãos, comunica a mesma coisa, que a preguiça é errado. Há uma coerência entre, então, a forma da criação e a palavra de Deus. E esta mesma coerência deveria existir entre a criação de Deus e a forma da música. Aquilo que os céus comunicam deveria estar em harmonia com a forma da música. Ah, talvez você diga, isso é puramente arbitrário, Manos. Isso aí é algo que você tira da sua cachola aí. Bem, não é aquilo que parece que as pesquisas indicam. Diversas pesquisas científicas foram feitas nesse sentido. Wolfgang Köhler, por exemplo, foi um dos primeiros a pesquisar coisas extremamente interessantes. Por exemplo, ele colocou essas duas figuras na frente dos entrevistados, uma figura mais pontiaguda e outra mais arredondada, e perguntou a eles, então, qual dessas figuras é Takata e qual é Baluba. Takata, Baluba.
E aí? Qual dessas figuras é Takata e qual dessas é Baluba? Sabe qual é a resposta de praticamente 100% das pessoas? É que a figura Takata é a figura mais pontiaguda, tal qual uma estrela, e Baluba é a figura mais arredondada. Takata e Baluba. E isso foi feito em diferentes culturas. E note que essas palavras não possuem significado absolutamente nenhum. Ainda assim, as pessoas conseguem, digamos, harmonizar as palavras com a forma desses objetos. Da mesma forma, nós deveríamos tentar harmonizar aquilo que a Bíblia diz, diretrizes, por exemplo, de comunicação, princípios bíblicos de comunicação, e aquilo que a criação de Deus diz, com aquilo que as palavras da música dizem. Johann Sebastian Bach, o grande compositor cristão que nós tivemos em nossa história, tinha em sua biblioteca um livro de Johann Joseph Fuchs, que dizia o seguinte, dizia que nós devemos fazer uma arte que imita e engrandece a natureza, mas nunca a destrói. Ou seja, Johann Sebastian Bach procurava fazer uma música que estivesse em harmonia com a criação de Deus, com a ordem que Deus colocou em sua criação. Arte que imita e engrandece a natureza, mas nunca a destrói. Porque Johann Joseph Fuchs acreditava que a criação de Deus comunica e que a arte também comunica. Os dois deveriam estar em harmonia. É por essa razão que Julian Johnson, crítico musical, escreve que aquilo que Rick Warren diz, ou aquilo que os seus seguidores dizem, não faz sentido nenhum. Ele diz palavras duras, olha, ele diz assim, não tem sentido algum que você está falando. Não é possível realizar julgamentos pessoais acerca da música, assim como não é possível realizar julgamentos individuais acerca da ciência. A música não é uma questão de gosto, assim como a órbita dos planetas não é uma questão de gosto. De Platão até Helmholtz, a música sempre foi entendida como estando baseada em leis naturais, e o seu valor estava justamente no fato de elaborar essas leis em forma musical. Ou seja, para Julian Johnson, se Rick Warren aparecesse hoje em uma igreja e dissesse o seguinte, aquilo que importa é somente a letra, mas não a forma da música, essas pessoas expulsariam imediatamente Rick de sua igreja e diriam, isso não faz sentido nenhum, você está ficando louco, porque assim como a órbita dos planetas não é uma questão de gosto, assim também a música não é uma questão de gosto, mas está baseada nas leis naturais que Deus colocou em sua criação. E é com essas palavras de Julian Johnson que encerro esta parte.